Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao curso e iremos trabalhar aqui com manipulação de dados. Para que nós consigamos entender essa manipulação de dados, temos aqui três funções, ok? Primeira função e segunda função, que é esquerda e direita, aprendemos na aula anterior. Agora iremos aprender a manipular o meio deste texto, o meio desse conteúdo. Imagine vocês que vocês necessitam retirar dados no meio de uma frase, no meio de um conteúdo. Para que vocês consigam, a função que vocês irão utilizar é a ext.texto. Essa função ext.texto ela é em português. Caso vocês estejam trabalhando com VBA ou caso vocês estejam trabalhando no Excel na versão em inglês, vocês irão utilizar a função mid, ok? Então a função mid é a mesma do ext.texto. Beleza? E como que funciona esta nossa função? Primeiramente, eu tenho que pegar o texto que eu vou manipular. Depois, eu tenho que descobrir qual que é o caractere que eu quero iniciar a retirada desses dados. E depois, quantos caracteres eu quero como retorno. Como assim? Vamos ver aqui na prática o que eu estou mostrando para vocês. Eu possuo aqui 4 batimentos de pontos por dia. Então, eu tenho a entrada, eu tenho a saída para o almoço, eu tenho o retorno do almoço e eu tenho a saída da empresa, saída da jornada de trabalho. E eu preciso ter algumas análises nesses dados. Eu preciso saber quanto tempo que o colaborador ficou trabalhando na empresa e se ele retornou do almoço muito cedo ou se ele demorou muito no almoço. Então, eu consigo ter essas análises aqui somente com esses dados aqui, de maneira muito simples. Vejam aqui que para que eu consiga pegar o batimento da entrada, eu irei utilizar aquela função esquerda e irei pegar aqui os meus 5 primeiros caracteres e terei o batimento da entrada. Ok? Para pegar o batimento da saída, direita, seleciono a célula, 5 caracteres e eu tenho o batimento da saída. Ok? Porém, a saída da refeição e o retorno da refeição estão no meio desta minha frase. Para que eu consiga manipular, eu irei utilizar a função ext.texto. Irei chamar ela aqui, ó, igual ext.texto, abro parênteses, seleciono a célula onde eu queira trabalhar e ele me pergunta qual que é o caractere inicial. Vejam que a saída da refeição inicia aqui, ó, no 12 horas e 20 minutos. Então, ele saiu meio-dia e 20. Em qual posição o numeral 1 se encontra? Vejam aqui, ó, o 0, primeiro caractere, o 8, segundo caractere, 2 pontos, terceiro caractere, o 0, quarto caractere, o outro 0, o quinto caractere, o espaço é o sexto caractere e o 1 é o sétimo caractere. Então, eu quero iniciar a partir da sétima casa e eu quero quantos dígitos? Eu quero 5 dígitos, 5 caracteres. Fecho parênteses e terei aqui meio-dia e 20, ok? Vejam que eu preciso informar qual que é a casa inicial e quantas casas que eu quero retornar. Beleza? Irei fazer o mesmo do retorno. Então, vamos fazer aqui o ext.texto. Seleciono a casa, a célula onde eu queira trabalhar e informo qual que é a casa que o meu primeiro dígito se encontra. Ok? Então, vamos ver aqui. Ó. Tenho 5, 6, 11, 12, 13. Então, 13 e 5 casas. Vejam que ele vai me trazer aqui o horário de saída. Com esses dados colocados colunas a colunas, eu consigo fazer cálculos com ele. Então, qual foi o horário de refeição? Eu vou pegar o horário de retorno menos o horário de saída. E eu tenho aqui o horário que meus colaboradores ficaram no almoço. Então, por exemplo, eu tenho colaboradores aqui que almoçou muito rápido, 42 minutos e 38 minutos. Não respeitou o horário de almoço, que é 1 hora. Ok? E a jornada de trabalho, eu vou fazer uma conta muito simples, onde vou pegar o horário de saída menos o horário de entrada. Vejam que ele vai me trazer 9 horas. Porém, eu tive aqui o horário de refeição, que eu tenho que descontar também. Então, ele trabalhou este período para mim. Beleza? Então, com essa manipulação de dados, eu consigo fazer várias contas, ter várias análises de maneira muito fácil. Beleza? Espero que tenham entendido.
e aguardo vocês na próxima aula.